essa questão também. Exatamente. Quando observamos o lado de fora da empresa, olhamos a empresa para fora, nós vamos verificar que os diversos integrantes das cadeias de suprimentos não estão geograficamente próximos uns dos outros, não obrigatoriamente. Então, os produtos precisam transitar entre esses diversos integrantes. Por exemplo, aqui da região de Lajeado, há produtos que são distribuídos para todo o território nacional. Claro. Nesse sentido, a infraestrutura é um grande desafio para o país. Algumas questões são mais evidentes para nós, podemos observar com facilidade. Por exemplo, a questão das estradas, das rodovias. Importantes rodovias como a BR-101, que liga o nosso estado aos estados do Sudeste, encontram-se há anos já em fase de reestruturação, de aperfeiçoamento das pistas. E situações como essa impõem restrições ao sistema logístico como um todo e são um desafio a ser vencido. O país precisará, nos próximos anos, no meu entendimento, isto é uma opinião, garantir investimentos para que esta infraestrutura, seja ela infraestrutura física de rodovias, aeroportuária, ferrovias, portos, seja ela infraestrutura de comunicação, que também é bastante relevante para os processos logísticos, precisam ser desenvolvidos e deverão dar conta para que as nossas empresas sejam competitivas. As nossas empresas competem dentro do nosso país e competem no cenário internacional. Então, para que nós possamos ser competitivos, precisamos que a infraestrutura auxilie. De outra parte, as empresas devem fazer o seu desafio próprio, que é o aperfeiçoamento das suas operações, a tomada de decisões focada nas questões relevantes para que o processo logístico ocorra da melhor maneira. Esta questão que falas e volta novamente para a capacidade logística de cada empresa e também de setores. Você acha extremamente necessário uma engenharia logística, um pensamento logístico, uma preparação logística? Eu penso que a logística ou a visão de logística traz mais uma contribuição para a gestão empresarial. Ela deve estar a serviço da gestão empresarial junto com as demais áreas de conhecimento da gestão. É relevante que ela esteja presente e que seja considerada. A logística, ela não é de fato encontrada dentro das empresas em um departamento ou setor, mas ela é um processo que abrange várias áreas da empresa, que estão envolvidas com o fluxo de bens e serviços, desde os fornecedores até os clientes. Como ocorre desta forma, a logística proporciona uma visão de integração de processos. Como ela proporciona, e o nosso curso inclusive tem esta chamada logística integrada, uma abordagem prática, como ela proporciona essa visão de integração, ela traz de fato uma grande contribuição para a gestão empresarial, mas ela precisa estar a serviço de algo maior, que é a gestão estratégica da organização, que levará em consideração outros aspectos que não somente da logística empresarial. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco, até mais. 13. Vamos lá, vou para você. Em 12 tu me faz sinal. Voltamos com o programa David Orley Café Virtual, conversando com Augusto Eichel, que vai falar no dia 18 de outubro sobre logística integrada, uma abordagem prática neste projeto, nesta formação de lideranças, que é um trabalho da CIL, junto com outros associados. Augusto, a necessidade de termos alguém especializado, preparado, para que cuide de toda a questão logística, isto é essencial numa empresa? Como funciona? Eu vejo de duas formas. Inicialmente é necessário que existam profissionais capacitados a perceber de forma clara a integração entre os processos e consigam gerenciá-los. Então, a existência de profissionais com capacitação específica para a logística trará contribuição. Muitas empresas não têm ainda esses profissionais. Esses profissionais estão, muitas empresas ainda estão a serviço de outras áreas, de algumas áreas específicas. Na minha visão, é bastante significativo que a empresa desenvolva competências para a gestão do processo logístico. E profissionais capacitados levarão isso a bom termo. De outra parte,
Em cada uma das atividades do processo logístico há uma necessidade de capacitação profissional também. Nota-se, por exemplo, o fluxo de bens ocorre de forma física. Grande parte do fluxo de bens que ocorre de forma física, ele é realizado com algum esforço de mecanização, é realizado com algum esforço de automação da informação, mas na nossa realidade, muitas vezes com a participação intensa do homem. A pessoa está envolvida, a pessoa toma decisões, a pessoa realiza as tarefas. Penso então que além de haver competências a serem desenvolvidas no gestor, que compreenda o processo, a capacitação dos níveis operacionais para que possam executar de forma competente os processos logísticos também é um grande desafio para as empresas. Ter profissionais que vão realizar os processos, vão tomar decisões de forma consistente, contribuirá para que se atinjam os objetivos. Isto é um desafio. Num cenário de crescimento econômico, a busca e a capacitação de profissionais é um desafio para as organizações. Coloco então, penso dessa forma, que nos dois níveis, tanto no nível de visualização do conjunto, quanto na capacitação para a execução da tarefa. Claro. Me diz uma outra coisa, olhando os conteúdos que serão abordados, nós vemos coisas como suprimentos, apoio à manufatura, distribuição física, serviços ao cliente. E algo que me chamou aqui muita atenção, logística reversa. O que é isso? A logística, esta que comentávamos antes, que ela trata do fluxo de bens e serviços desde os fornecedores até os clientes, ela pode ser dividida em subsistemas. Pelo menos 4 subsistemas podem ser identificados. Um desses subsistemas é os suprimentos, que trata da relação com fornecedores. O outro é o que dá apoio à manufatura, aos processos de produção e operações quando não é indústria. O outro é o processo de distribuição, que dá apoio ao esforço de vendas e faz com que os produtos cheguem de forma adequada até o seu destino, que são os clientes. E, por fim, existe um último processo, um último subsistema, que é uma questão muito atual, muito presente e ainda em desenvolvimento nas organizações, que é a logística reversa. Essa trata de pelo menos 2 grandes temas. Um desses temas, bastante relevante, quando nós pensamos a sociedade como um todo, é o tratamento dado aos resíduos gerados pela sociedade, aos resíduos gerados pelas empresas. Há uma série de momentos nos processos onde resíduos são gerados. O aproveitamento adequado desses resíduos, trazendo-os de volta para as cadeias de suprimentos, de tal forma que eles possam recuperar valor e não causar danos ao meio ambiente, é uma parte da logística reversa. Processos como de reciclagem, reaproveitamento, reutilização de produtos estão nessa temática. De outra parte, você também encontra, no que diz respeito à logística reversa, diversos fluxos de retorno. Ou seja, em muitos momentos os produtos fazem o caminho invertido. Eles vêm do ponto de utilização para o ponto de origem, que é a empresa. Esse caminho invertido ele se dá de diversas maneiras. Um exemplo bastante interessante disto são as embalagens retornáveis. Para poder garantir custos adequados e competência no processo de distribuição, muitas empresas fazem uso de embalagens retornáveis. Este processo de envio da embalagem e de retorno da embalagem de forma organizada, utilizando adequadamente os recursos para que não se tenha perdas, está dentro do escopo da logística reversa. Então são pelo menos dois temas que fazem parte desse grande assunto chamado logística reversa. É importante considerar que é uma questão ainda em desenvolvimento, é uma questão nova. Já existe literatura específica, alguns livros já publicados nessa área no país, em português, especificamente sobre isso. Os livros de logística já dedicam algum tempo, mas é um tema que ainda está avançando para o dia a dia das empresas. Algumas realizam sem que isto seja tratado de maneira formal, e outras já passam a dar um caráter formal. A própria questão dos resíduos, na sociedade como um todo, já existe legislação específica tratando disto. E faz com que, para algumas questões, para alguns processos empresariais, a logística reversa já seja uma obrigação. Podemos ver, por exemplo, destinações dadas a embalagens de agrotóxicos
ou a preocupação que se tem com a iluminação, as lâmpadas que são lâmpadas nesse sistema mais atual, o sistema de lâmpadas fluorescentes, que trocadas pelas lâmpadas que serviram para trocar a lâmpada incandescente e reduzir o custo de energia, por sua vez, trouxeram o desafio do cuidado do descarte. Claro. Porque há conteúdos presentes nessas lâmpadas que precisam ser descartados de maneira consciente, precisam ser dados um destino que não comprometa o meio ambiente. E isso é uma preocupação de quem fabrica a lâmpada? Digo isso pelo seguinte, quando falas nessa questão da logística reversa, já pensei no Rio+20 também, como são as políticas internacionais e qual a preocupação em relação a esta parte desta logística reversa. Dias atrás, agora, nós soubemos que hospitais de Porto Alegre estavam largando lixo hospitalar em São Leopoldo de forma ilegal. Tal. Esta preocupação, por exemplo, o que você faz, o que você produz, está dentro deste ambiente da logística, como ele vai ser descartado, onde ele vai ser colocado? De fato, a logística reversa é uma preocupação da sociedade como um todo. O que vai fazer com que as empresas estejam mais ou menos engajadas será a existência de legislação específica que venha a forçá-las. Entretanto, é um tema que já se apresenta como de preocupação das organizações. Precisamos ser justos nesse sentido. Há empresas, e não são poucas, que buscam certificação ambiental. As empresas que buscam certificação ambiental, por iniciativa própria, para que possam agregar valor aos seus produtos e ter uma apresentação para a sociedade de uma forma mostrando ser corretas no tratamento das questões do meio ambiente, elas já estão tomando todas as precauções, né, para que sejam tratadas de forma adequada as questões da logística reversa. Eu acho um tanto precipitado de minha parte poder emitir uma opinião em que medida as organizações manufatureiras, de forma geral, estão tratando isto com a responsabilidade devida. Eu não tenho elementos estatísticos que possam sustentar uma argumentação nesse sentido. O que eu percebo é um movimento da sociedade, que é evidente. A sociedade pede, a sociedade questiona o tratamento dado ao meio ambiente e a legislação acompanha e as empresas, por sua vez, aderem. Então, existe um movimento nesse sentido. E, de outra parte, também é importante considerar que a logística reversa ela tem um caráter econômico. Quando você faz a reutilização de um resíduo de forma adequada, uma reciclagem de produtos, existe uma motivação de redução de custos e de evitar um desperdício. Uma indústria que produza algo, por exemplo, feito de resinas petroquímicas, feitas de plástico, que pegue o seu resíduo industrial e dentro do seu próprio processo consiga reciclá-lo ou reutilizá-lo, ela está, de fato, além de contribuindo com o meio ambiente, ela está reduzindo seus custos. Há uma motivação. Por último, eu gostaria que tu pudesse dizer para nós, Augusto, se há um erro essencial na questão logística. O que seria, assim, o primeiro erro, uma essencialidade de um erro que não poderia... Eu digo essencial, não. Pá, corta aí, desculpa. Perfeito. Ok? Segura aí, Matias. Pode ir. Augusto, para encerrar, qual é o maior desafio da questão logística? Eu penso que o desafio que se apresenta de forma mais intensa para as organizações está na integração dos processos, na compreensão de como os processos devem estar organizados de forma integrada para poder produzir, ao final, o que se usa chamar nível de serviço, satisfação aos clientes, utilizando de forma adequada os recursos, sem perdas, da forma ao menor custo possível e atingindo, então, desta forma, os objetivos das organizações. É relevante que se tenha como desafio fazer ver aos profissionais, que os profissionais estejam capacitados para compreender o processo como um todo e poder tomar as decisões corretas no sentido de integrá-los, no sentido de obter o sucesso do conjunto. Isso é um grande desafio. Utilizando da melhor maneira possível os sistemas de informações, as competências dos profissionais envolvidos, cada um realizando de forma competente a sua etapa do processo, mas sem perder a visão do conjunto. Quero te agradecer, quero lembrar você para o dia 18 de outubro, Logística Integrada, uma abordagem prática
com um homem cheio de conhecimento, super preparado. As informações estarão na nossa tela. Ficamos por aqui, até o próximo.